Olá, estamos aqui para mais um Por Dentro da Política. Eu sou o Augusto César e ao meu lado o Júlio Lamin, companheiro de bancada. Hoje, na nossa técnica, o conhecido J. Rover, ou José Rover, um cinquentenário na televisão rio-grandina. Vou dar o nosso olá para os nossos telespectadores, Júlio. Claro. Primeiro, agradecer mais uma vez você aí de casa que está nos acompanhando. Já estamos aí completando quase 2 meses, Augusto, de programa. Segundo mês, né? E estamos muito felizes com o resultado. Sabemos aí da grande audiência da TV Mar. E isso nos engrandece muito no nosso trabalho que a gente faz dia a dia, receber de vocês esse feedback sempre muito positivo. Aqui que nós fazemos um programa que tentamos comentar e debater o que foi a principal notícia, o que está sendo falado aí em nossa cidade, em nossa região, de um modo, claro, mais voltado ao nosso viés, que sabemos que somos de centro-direita, mas gostamos de debater a política por dentro. Augusto, eu quero propor que a gente já comece esse primeiro tema falando dos aplicativos de transporte. E por que eu digo isso? Porque em 2019, quem está aí vai se lembrar que Rio Grande... Lembrar aplicativo de transporte, o pessoal está assistindo, principalmente Uber, né? O Uber e 99 Táxi, enfim, o nosso AP aqui em Rio Grande e outros, que cada dia tem um aplicativo novo. O que aconteceu? Em 2019, nós tivemos aqui em Rio Grande aprovado uma lei para regulamentar esses aplicativos. Essa regulamentação foi proposta por uma lei federal, ainda da época do Temer. A lei federal dizia o seguinte: nenhum município é obrigado a regulamentar, mas aqueles que regulamentarem poderão exigir tais parâmetros, entre eles laudo de vistoria, seguro para acidentes contra pessoas e também o alvará para emissão de notas, impostos municipais. Rio Grande, então, em 2019, optou por regulamentar os aplicativos, só que logo na sequência deu um tempo para que esses motoristas se acostumassem com isso e depois veio a pandemia. Então, no acerto entre as associações, esses grupos de WhatsApp com os motoristas de aplicativos, ficou suspenso. Ocorre que agora, na virada do ano, o atual prefeito, segundo relatos, já informou que vai dar mais 4 meses, lá para abril começará a ser exigido. E os motoristas estão reclamando por quê, Augusto? Primeiro é a questão que se conta o Brasil. Ainda em 2019 ou no início da pandemia, não se estava tão ruim quanto está atualmente a questão da gasolina, batendo quase R$ 7. Sabemos a dificuldade que as pessoas estão passando. E eles alegam que essa taxa de vistoria, esse alvará, o seguro contra pessoas, muito dessas novas obrigações não precisariam existir, até porque o aplicativo já faz isso. Lembrando que esses aplicativos têm uma necessidade e gostam muito de prezar pela segurança dos seus usuários, que dependem disso. Se você, Augusto, qualquer outra pessoa, não se sentir segura ao pegar um Uber, o Uber simplesmente desaparece. E eu mesmo não consigo trazer assim de memória rapidamente um caso de violência que tenha ocorrido por falha desse aplicativo. Por isso que eles alertam até que essas regulamentações nem precisariam existir. Mas só um detalhe, Ju, você está falando, que as pessoas entendam. Eu vi na discussão sobre essa regulamentação do Uber em 2019, vereador aqui da cidade falando que o Uber não oferecia segurança. Olha, a gente tem que respeitar tudo. Agora, dizer que o Uber não é segurança, a pessoa, a partir do momento que entra no Uber, todo o trajeto que essa pessoa fez do carro fica registrado, fica na nuvem, mostrando no tempo e no espaço aonde essa pessoa está. Então, não existe nada mais seguro do que isso. E fora outros mecanismos, né, que você já pegou esse aplicativo, sabe, que perguntam, olha, quem está dirigindo é a mesma pessoa que está aqui no cadastro. Enfim, tanto é que quando ocorre uma reclamação, tem aqueles sistemas de estrelas para saber se o motorista vai poder continuar trabalhando lá ou não. E qualquer reclamação sempre é profundamente analisada e vários motoristas são expulsos. Mas o que ocorre, Augusto, é que essa burocracia vai gerar gastos. E os motoristas, ele tem um ponto muito importante. Só é Uber, normalmente, quem está fazendo bico ou desempregado.
Ou seja, o Brasil está taxando os desempregados, estamos colocando burocracia e menor poder de compra naqueles que estão realmente precisando levar um ganho para dentro de casa. Sabemos também, Augusto, que tem um forte lobby, tanto das empresas de ônibus quanto dos taxistas. São concorrentes entre si e dizem que sempre lutam para essa regulamentação. Eu vou para o outro lado. Eu acho que nós deveríamos desregulamentar tanto o táxi e também tirar impostos dos ônibus. A saída sempre é facilitar o trabalho, facilitar o investimento e não dificultar. Só um último detalhe antes de ouvir a opinião do Augusto. Eu que sou totalmente contrário a essa regulamentação, porque eu nunca vou pensar que um político vai conseguir fazer um trabalho melhor do que a iniciativa privada e esses próprios aplicativos. Tanto é que o Uber Eats, a parte do Uber que faz aquelas entregas para restaurantes como é o iFood, está saindo do Brasil e só do Brasil por conta da insegurança dessas regulamentações. Cansou de perder na justiça, Augusto, vínculos de emprego, etc. E essa semana anunciou então que está acabando as suas atividades no que concerne a atender restaurantes. É aquela velha história que eu recém falei. Políticos com um discurso até bonito de que querem proteger o trabalhador, querem proteger a sociedade, garantir empregos, na prática acontece exatamente o contrário. Acaba gerando mais desemprego e acabando com opções de trabalho, como foi a questão do Uber Eats. Olha, eu gostaria de falar, aí eu falo para as autoridades, aqui no caso o prefeito, já que o governador não tem acesso, nem o presidente da República, que Uber é um aplicativo que foi feito para não ter a mão do Estado. Ele funciona com a iniciativa privada, ele funciona sozinho. A partir do momento que o político resolver botar a mão no Uber, vai estragar, como que estraga quase tudo. Então, outra coisa, tem que tomar cuidado com essa querer fazer a boa intenção. Primeiro, Júlio, nós temos que analisar o fato como um todo o espectro para entender o que acontece, porque às vezes você acha que está fazendo uma justiça e está fazendo uma injustiça. Como você falou, o Uber ele é feito praticamente de pessoas que perderam o emprego, que arrumaram um capital, que compraram um carro, que fizeram, e daí estão tirando o suficiente apenas para subsistência. Não, e às vezes ela trabalha uma semana, fica um mês sem trabalhar, volta uma semana. Porque ninguém fica rico com Uber, ninguém ganha dinheiro com isso. E presta sim um excelente serviço, porque o Uber é aquele que você chama de qualquer local que você esteja. E como o Júlio falou, e eu já falei isso há anos que eu falo nos meus programas de rádio, que na verdade deveriam tirar os impostos de taxistas e não querer taxar o Uber. Quando você taxar o Uber, simplesmente a Uber vai sair do Brasil. E aí quem vai perder é o povo brasileiro. Então o político agindo para prejudicar o povo brasileiro. Se não sair, como a parte do Uber Eats já saiu, por conta dos processos judiciais, inclusive, o Uber vai ser obrigado, o motorista e o aplicativo, a repassar isso para o consumidor. Vai encarecer o consumidor. E tem mais um detalhe, tem que saber, como eu falei, que saber todo o espectro do assunto, vamos falar dos taxistas, que são grandes amigos, prestam excelente serviço e tem que ser tirado taxa deles. Agora, os taxistas, procure saber, senhor prefeito, senhores políticos, muitos taxistas não são donos dos seus carros, são diaristas. Procure saber. Então, na verdade, o taxista trabalha para um empresário. Então, muitos taxistas, diaristas, viraram Uber também. Porque tem muita gente que é dono do ponto, que também não pode ser mais comercializado, não tem mais criação. Agora já pode. Então, o que acontece é que, eu nem sei, sinceramente, não sei a situação atual de Rio Grande, mas de outras cidades, e aqui acontece. Tem pessoas que são donos de 1, 2, 3 pontos e alugam, e aquilo é um negócio. E o motorista do táxi ali ganha pouco, é diarista, paga não sei quanto por dia de diária. Então, o taxista, o que ganha mais, muitas das vezes não é o pobre, é a pessoa que tem um pouco mais de situação financeira. Augusto. Então, antes do político tomar qualquer medida favorecendo um ou outro, tem que saber ter conhecimento do espectro todo. Parece que muitos políticos não têm esse conhecimento. Augusto, e o que também nos incomoda é sempre a reserva de mercado. É achar que nós temos, então, que manipular a livre iniciativa, a concorrência, para beneficiar A ou B
que tem uma certa aproximação com os políticos. Tem um nome aí na ciência política chamado capitalismo de laços. É um capitalismo, mas tem os laços com poder que protegem A ou B. Eu posso te dar um exemplo. Rio de Janeiro e outras grandes capitais estão discutindo a questão do buzzer. O que é o buzzer? É parecido com um aplicativo de transporte em que as pessoas se reúnem, quando dá um número que já é permitido, já dá um certo lucro, pegam, entram no ônibus, esse ônibus faz a viagem. Então é como se fosse um ônibus por aplicativo. Rio de Janeiro por um tempo tentou proibir, Florianópolis tentou proibir, porque as grandes companhias não desejam a entrada desse novo player, desse novo jogador nesse mercado. Só que é aquilo, Augusto, é a gente ficar tentando travar a modernidade. Você, minha senhora, que já foi para Porto Alegre, já tentou voltar, já viu os horários dos ônibus? Eu mesmo estive lá esse tempo. O último ônibus para voltar era, eu acho que 6h30 ou 7 horas da noite. Depois só às 10h30, 11 horas da noite. Se não fosse um aplicativo, aquele outro aplicativo, o BlaBlaCar, que aí a gente conseguiu se reunir e veio até numa van, eu teria ficado lá 3, 4 horas esperando na rodoviária de Porto Alegre. Então vocês estão travando a inovação, porque o mercado, as pessoas, elas vão conseguir achar soluções nas dificuldades da vida. Uma dificuldade que nós estamos tendo agora, todo mundo sabe, que é da locomoção, da mobilidade urbana. Os ônibus vivem atrasados, perdendo horários, vivem ainda quando aparecem superlotados, vivem as pessoas reclamando que são quebrados ou faltam manutenção, não param nos ônibus, enfim, uma série de dificuldades. E daí, quando o mercado apresenta uma solução que joga aí centenas, quase milhares de motoristas autônomos que resolvem em grande parte a mobilidade urbana, vem de novo a prefeitura, e não só Rio Grande, que é uma crítica geral, atrapalhar o que está funcionando bem, o que o mercado mostrou que conseguia solucionar. A mesma coisa com o aplicativo e está acontecendo com os ônibus. O que a justiça brasileira e o que os políticos querem é exercer o poder, querem favorecer os lobistas, querem que as pessoas, certos grupos poderosos, acabam devendo favor para esses políticos, que depois eles podem, uma campanha política, enfim, nós sabemos como funciona todo esse espectro político no Brasil. Então nós devemos sim lutar pela liberdade das pessoas em trabalhar, progredir e não ficar barrando a tecnologia, porque isso é muito século passado. Eu daria um conselho, se pudesse dar ao prefeito Fábio Branco, é o seguinte: deixa o Uber, deixa essa galera, né, que eles se viram sozinhos, e tira os impostos dos taxistas, os impostos que tiverem municipais, né, e tenta fazer a licitação do transporte coletivo. Júlio, que parece que tem uma cabeça de burro enterrada na porta aí da empresa de transporte coletivo de Rio Grande, porque é brincadeira, hein? É brincadeira. O Fábio Branco já sofreu na sua reeleição lá em 2012 por causa do transporte coletivo. Foi por causa do transporte coletivo, tenho certeza disso, principalmente lá do Autorama que foi criado. O PT teve aí, né, durante anos e não fez nada, não conseguiu fazer a licitação do transporte coletivo, trocou os pés pelas mãos, piorou, né? O transporte coletivo conseguiu sair pior do que entrou no PT, e agora está aí o Fábio Branco de novo, já com mais de um ano aí de governo, e continua sem resolver os problemas do transporte coletivo. Tá certo, numa pandemia aí, diminuiu o transporte, diminuiu isso, diminuiu aquilo, mas também, prefeito, só está sendo favorecido, né? Já diminuiu a gratuidade de 65 para 60, já está tendo um monte de coisas aí a seu favor. Então, continua trabalhando nessa linha aí de melhorar o transporte coletivo e deixa o pessoal do Uber em paz. Ô, Júlio, vamos falar aí de uma coisa importante que eu vi, inclusive, o secretário Boca do Cassino anunciando ontem, que estão suspensos aí os eventos públicos em Rio Grande e os eventos particulares serão fiscalizados. Então, os eventos públicos, principalmente da Praia do Cassino, são todos proibidos, e eu acho que aí inclui o carnaval. O prefeito anunciou. O carnaval já não aconteceu em 2020, não aconteceu em 2021 e provavelmente, pelo que eu entendi, não vai acontecer em 2022. É uma lástima, né? Mas também a gente não pode abandonar a saúde. A gente tem que ter só a primeira noção. E não é a primeira vez que eu falo aqui nesse programa, eu só acho estranho noites
de Natal ter podido ocorrer, que era um evento da prefeitura, em parceria com empresários locais, etc. Ocorreu, a avenida ficou lotada, enfim, e aí pôde ocorrer. Já no Réveillon, nós sabemos que várias festas, principalmente a do principal clube lá do cassino, ficou lotada, e no dia eu passei por lá e estava indo quase lá na beira da praia, uma fila gigante, e os jovens, evidentemente, não têm todo esse cuidado com a saúde, mas a praia também estava lotada. A praia parecia uma boate aí em 3, 4 quilômetros, muito cheia, além da avenida do cassino. O que me causa a preocupação é somente se iremos proibir os eventos oficiais, aquelas pessoas que querem andar na linha e querem fazer tudo certo. Esses não poderão trabalhar e gerar a sua renda, gerar o seu emprego, ou iremos proibir tudo. Porque o que ocorreu no Réveillon é que certas pessoas, o Réveillon da prefeitura foi cancelado. Muitos empresários, então, abandonaram a ideia de um Réveillon no cassino. Quando chegou no dia, tínhamos festas que estavam lotadas até a boca, a praia do cassino continuou lotada, e aquele sujeito que imaginou que, por fazer tudo certo, não iria investir, acabou perdendo uma oportunidade de trabalho. Então tem que ser justo. Ou proíbe tudo, que eu acho que não deveria ser o caminho adotado, até porque eu acho difícil o cassino não ficar lotado no carnaval. Nós vamos poder ver isso mais para frente, porque as pessoas já estão até com a 3ª dose da vacina. Ou libera exigindo de todo mundo os cuidados. Porque aconteceu no Réveillon, e agora que eu chego à minha conclusão teoricamente se proibiu tudo, e aí você não pôde cobrar das pessoas o mínimo da segurança, e acabaram no final funcionando sem segurança sanitária alguma. No meu entendimento, eu acho que a população, a grande maioria da população, é favorável ao cancelamento do carnaval. Eu já até perguntei no meu Instagram, nas minhas redes sociais. Só que eu acredito que as pessoas trabalham, precisam trabalhar. Nós temos então que exigir o máximo de segurança possível, as máscaras, até mesmo certo distanciamento, a lotação máxima, o cartão de vacinação para as pessoas que defendem a vacinação, mas deixe as pessoas trabalhar. Porque esse jogo de encenação, jogar para o público que está proibido, mas deixar as pessoas fazerem o que quiserem, como foi no caso do Réveillon, só vai prejudicar aquele empreendedor, aquele empresário, aquelas pessoas, donos de blocos, que querem fazer tudo certo e acabam sendo proibidos, enquanto aqueles que não ligam muito para as leis e para as diretrizes da prefeitura vão poder trabalhar livremente lá no cassino, em toda a cidade, inclusive. O que a gente sente é que realmente deu barata voa, né? Como se dizia no passado. Acho que ninguém está sabendo o que fazer. Infelizmente, é a noção que a gente sente. Governo federal, governo estadual e governo municipal estão dando cabeçada, não sabem o que fazer. Essa pandemia tocou horror na cabeça de todo mundo, ela foi também politizada, interesses... Mostrou como o país está despreparado para uma crise desse tamanho. Né? Interesses políticos entraram, e então está um barata voa. É verdade, a gente não está aqui para espalhar pânico, nada, mas ninguém sabe o que fazer. A verdade é essa. Deixa eu ler uma aspas aqui. E na dúvida, eu tomo vacina, eu me cuido, mas eu também não fico trancado dentro de casa. Olha a aspas do secretário Boca. Queremos preservar a vida das pessoas. Peço a todos que tenham responsabilidade, usem máscara e sigam os protocolos. Aí tudo bem. Mas ele conclui: queremos que a praia seja um local seguro para as pessoas. É para isso que estamos trabalhando. Na reportagem que está falando do cancelamento dos eventos públicos, etc. Ou seja, a praia vai poder funcionar. Só vai ficar proibido de funcionar quem paga o alvará, quem paga a nota fiscal que banca o poder público. Quem é legalizado fica proibido. Mas as pessoas que estão fazendo isso de forma irregular, ou no ambiente público, ou ambiente aberto, como é a praia, vai continuar lotado. Eu, na minha visão, não vejo lógica nisso. Nós deveríamos sim, como disse o secretário, exigir mais máscara dentro dos estabelecimentos, sabemos que não exige. Na própria Avenida do Cassino, quem usa máscara parece que é um ET. Exigir aí que o pessoal quer a vacinação, exige o que quiser, mas deixe as pessoas trabalhar. Reduz pela metade, então, que seja a quantidade de pessoas dentro de um ambiente, mas deixe que elas utilizem, porque não vai fechar a praia, não vai fechar a Avenida do Cassino. Então na avenida vai poder ter aquele amontoado de pessoas,
mas aí no barzinho do lado não vai poder ter ninguém, vai ser fechado. Isso, no carnaval, isso não passa lógica para mim. O que eu acredito vai acontecer igual foi no Réveillon. Quem foi para a praia e ficou lá vendendo bebida e etc., ficou lotado, festas ocorreram à margem da lei, porque a superlotação evidente, sem máscara, sem controle nenhum, e aquela pessoa que queria seguir as regras, que usa a legislação a seu favor e quando vê uma ordem dessa, obedece, vai sair prejudicado. É isso que eu não concordo. Ô, Júlio, eu vou trocar mais uma vez na tecla, né? Porque as pessoas têm memória curta. Eu não tenho, né? Velho tem memória boa. No início de 2020, com a pandemia, qual era o pedido das autoridades municipais, todo mundo? Fique em casa. Para quê? Porque o sistema de saúde não está preparado para receber tantos doentes. O sistema de saúde não estava preparado porque vinha da destruição dos governos petistas, né? Que resolveram fazer estádios de futebol, resolveram fazer metrô na Venezuela, obras em Porto em Cuba, obras em ditaduras africanas. Por isso que o sistema de saúde brasileiro estava destruído, por isso que morreram centenas de milhares de brasileiros, porque o PT destruiu o nosso sistema de saúde, né? Então, mas a ordem era: fique em casa agora para que o sistema de saúde se prepare para que possa ter uma certa flexibilização depois, para que a economia não entre em colapso. Essa foi a ordem. O governo federal mandou para Rio Grande mais de 40 milhões de reais, não foi isso? O governo federal mandou só para a cidade de Rio Grande mais de 40 milhões de reais para ser investido no sistema de saúde, para a construção de mais leitos de UTI, mais equipamentos para tratar da Covid. Outras aportes de dinheiro tiveram. A própria Câmara de Vereadores, né, em 2020, repassou 500 mil para a Prefeitura de Rio Grande. Empresários se reuniram, passaram dinheiro e equipamentos para a Prefeitura de Rio Grande. Então, a ideia que falava-se aqui, o prefeito da cidade de Rio Grande falava: fique em casa em 2020 para que o sistema de saúde se prepare para que possa ser liberado mais ou menos para a economia não colapsar. Todo esse dinheiro veio e a ordem agora continua ainda sendo o quê? Fique em casa, em 2022. E aí, o que melhorou no nosso sistema de saúde? Quantos leitos de UTI foram criados na Santa Casa? Quantos equipamentos foram comprados? O que foi feito para a saúde rio-grandina com as dezenas de milhões que vieram? Senhor prefeito Fábio Branco, cadê a auditoria? Ou cadê a divulgação da auditoria feita no governo do Alexandre Niemeyer, nos gastos que vieram, onde foram aplicados esses recursos? Cadê, senhor prefeito? O senhor está devendo. Se o senhor fez, eu não sei, mas eu queria que fosse divulgado essa auditoria. Então, mentiram para a gente em 2020, mandaram a gente ficar em casa, comércios foram fechados, faliram-se um monte de empresários e continua a mesma ordem: fique em casa. E o sistema de saúde continua desequipado. Essa é a realidade. Eu só quero fazer um outro adendo, que a gente até pode falar depois no próximo bloco, em relação a taxas de iluminação pública. Sim. Porque o que gera o fique em casa, o que gera quando nós falamos aqui que as pessoas precisam trabalhar, gerar riqueza e renda? Porque parte dessa riqueza e dessa renda que é gerado com o trabalho das pessoas acaba sendo pago em impostos, em tributos, mais diversos tributos, e vão para o cofre da prefeitura. Ano passado, o ex-prefeito Alexandre Lindemeyer entregou uma prefeitura que, segundo o atual prefeito Fábio Branco... Ano retrasado, né? O ano retrasado. Tinha um déficit de mais de 100 milhões de reais. Entre as soluções que foram dadas pelo atual prefeito, foi exatamente a criação da taxa de iluminação pública, porque vai gerar, pode beirar aí R$1 milhão por mês. Também nós vemos agora cobrando taxas dos aplicativos de transporte, ou seja, repassando a conta para a população. Mas no combate à pandemia, o que está sendo feito também? Repassar a conta para a população, dizendo para as pessoas ficarem em casa,
querendo que as pessoas não trabalhem, não gerem riqueza e renda. Quantas pessoas vão deixar de ganhar um dinheiro extra no carnaval e muitas delas, principalmente quem é ambulante, faz um pé de meia para passar todo ano. Essas pessoas novamente vão ficar dependendo do governo. E aí pode até aparecer o governo federal dando o Auxílio Brasil, dando um auxílio, dando um dinheiro e depois também fica cobrando mais impostos. Essa conta não fecha e passa sempre pelo cidadão, sendo proibido de trabalhar, sendo proibido de gerar emprego e renda e depois também tendo que pagar mais impostos para depois tapar o buraco que a arrecadação, quando cai, deixou. O cidadão não vai aguentar, essa conta não fecha. Eu sempre vou por outro caminho. Estive em Pelotas recentemente, e lá em Pelotas você vai no calçadão, você anda pela cidade, está todo mundo com máscara, todo mundo com álcool em gel. Eu nem sei quais são os índices de Pelotas, mas eu acho que não tem muita morte, não tem muito óbito. Mas em Rio Grande, quando você vai ali para o cassino, você vê que quase ninguém usa. E eu não vejo campanha de orientação, campanhas sendo feitas para que você incentive o uso dessas medidas e não obrigue, que você tenta converter, tenta ensinar a população e não fique sempre sendo a força. Porque eu tenho certeza que uma população mais empobrecida, uma população que vai ser agora cobrado mais tributos, não vai ser uma população que irá viver um ano bom. Vai ser uma população, e você pega ali, Augusto, falando desses R$10 da taxa de iluminação pública, que eu votei contra, eu entrei na justiça, estamos lutando contra essa taxa. Você pega aí R$10 por mês, quando for uma bandeira vermelha, próximo de R$10, que quase nunca é a bandeira verde na conta de luz. Eles sempre anunciam que é próximo de R$7, mas isso é na bandeira verde. Você que paga a conta de luz sabe que quase nunca é bandeira verde. R$10 por mês, R$120 por ano, iniciando agora, ninguém sabe dizer se daqui a 3, 4 anos esse valor já não vai aumentar e muito. Mas isso faz falta para a maior parte das pessoas. Isso é um arroz a mais em cada refeição do mês. Isso é um lanche que a pessoa pode economizar durante a semana, no final de semana ela consegue ter um gasto a mais. É porque eu acredito que muitos políticos, ganhando bem como efetivamente ganham, esquecem da realidade. Eu acho que tem muita gente que está precisando voltar aí para os bairros, está precisando botar o pé no barro, conversar com as pessoas e saber das dificuldades. Eu acho que tem muita gente que não sabe a dificuldade que vive uma pessoa que vende água e cerveja, um churrasquinho no carnaval. Alguém que trabalha com os blocos, alguém que vive o carnaval de rua, não sabe das pousadas, não sabe dos restaurantes que precisam dessa temporada. Porque ficam tirando a possibilidade de trabalho de todo mundo, porque acham que é o melhor a se fazer sem base nenhuma, porque efetivamente, eu sei que está aumentando os casos, mas está aumentando o número de óbitos em Rio Grande, porque as pessoas já estão com quase totalidade dos idosos com 3 vacinas, imunodeprimidos já estão com 4 doses das vacinas. E mesmo assim, não querem que a vida volte ao pelo menos a fingir que a normalidade. Sabemos que vamos ter que usar máscara, o álcool em gel, lavar as mãos, o distanciamento, mas temos que voltar a trabalhar. As pessoas precisam voltar a trabalhar. É fácil, muito fácil, aquele que tem a caneta na mão, tem a decisão, tome, sabendo que o seu salário está garantido e se faltar dinheiro, pode tributar, pode pedir mais impostos para a população. Difícil é estar na pele daquele que tem que sair e corre risco sim de pegar um Covid, corre risco, mas sai de casa porque precisa trabalhar, porque se não trabalhar não tem o que comer. É essa situação difícil e é nesses calçados que nós temos que calçar. É no pé dele que a gente tem que sentir a terra batida, porque é essa dificuldade de se viver. É muito fácil o proíbe tudo, sendo que a nossa parte mesmo, os políticos, estão deixando de fazer. Júlio, nós temos que voltar sobre essa taxa de iluminação pública, porque ela está longe de terminar essa polêmica, mas já fomos avisados aí pelo J. Rover. Vamos ao nosso rápido intervalo comercial e voltamos logo com Por Dentro da Política.
Cause a melhor impressão com os impressos de sua empresa. O Grupo Max oferece equipamentos de última geração para confeccionar blocos de pedidos, recibos, comandas, cartões de visita com verniz localizado e cantos arredondados, folders, cartaz. O melhor em impressos é com o Grupo Max. Personalize sua empresa com os produtos de qualidade. Grupo Max, Avenida Cidade de Pelotas, 1321, fone 3232-7981 ou pelo WhatsApp 99945-3582. Estamos de volta com o Por Dentro da Política. Eu sou Augusto César, ao meu lado o advogado Júlio Lamin. Na técnica, o cinquentenário J. Rover, na televisão rio-grandina. Lembrando que você também que quer participar do programa, quer dar sua opinião, sugerir ou até criticar o que nós estamos falando aqui, anote aí no WhatsApp. Pode mandar mensagem aí durante a semana. 981 17 9632 ou 981 34 03 16. Manda sua mensagem, a gente comenta, a gente fala a sua crítica, a sua opinião. Mas voltando ainda à taxa de iluminação pública, vocês sabem que houve essa votação que a gente chama no afogadilho, na Câmara de Vereadores, instituiu-se a taxa, um imposto, né? Um imposto, uma taxa de iluminação pública. Há gente aí da mídia engajada que gosta de dizer que foi, na verdade, um projeto para a troca das lâmpadas da cidade por lâmpadas de LED. Não vamos dourar a pílula, né? Vamos fazer um jornalismo sério. É mais um imposto. Porque se fosse um projeto para trocar as lâmpadas, teria prazo, teria lá, para durar 1 ano, para durar 2 anos. Então não é um projeto para trocar as lâmpadas, né? É um imposto, que é a taxa de iluminação pública. Se vão aproveitar esse dinheiro para trocar as lâmpadas também, é outra história, mas vamos ser sinceros com a população que está nos assistindo. É um imposto que foi criado. E foi-se, né, o Júlio entrou aí com um mandado de segurança, obteve um liminar para não cobrar, houve aí um retrocesso e agora continuamos essa polêmica no TJ, podendo ter algumas decisões logo, né? O importante é que a luta continua contra esse imposto. Se vamos ganhar ou não, vamos ver no final. Afinal, lutar contra o sistema não é fácil, né? Júlio, você quer explicar mais ou menos o que está acontecendo aí sobre isso? Não, a taxa é exatamente isso. A de iluminação pública, no meu entendimento, houve uns atropelos no regimento interno e já que a população tem que pagar um novo tributo, do qual eu sou radicalmente contra, sou radicalmente, nesse momento, saindo da pandemia, as pessoas querendo voltar a trabalhar já tem que pagar um novo imposto. E por conta disso entramos na justiça, ganhamos no primeiro grau uma liminar, que ela foi derrubada no TJ, já houve o protocolo de recurso e estamos aguardando. A luta com certeza vai ir até Brasília e tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Mas é sempre bom lembrar para a população o seguinte: a prefeitura em si, ou o governo do estado, tanto a União, não tem dinheiro próprio. Tudo que ela faz é com o meu dinheiro. É com o dinheiro da população civil, que não é político. E quando aperta, qual a solução que eles têm? Buscar mais dinheiro. Daqui a pouco a prefeitura vai criar ou aumentar uma taxa do lixo. Agora a iluminação já tem que fazer a taxa de iluminação. Aí pode criar aí uma taxa da saúde, uma taxa da segurança, enfim. Os impostos que a gente já paga de IPVA, IPTU, o ITR, enfim, todos esses, o ICMS, o pior, IFS. Cobrar e não dar o serviço de qualidade, né? Tudo isso está indo para um caixa para ser pagamento de folha. E a gente está ficando até o pescoço. Então temos sim que rever nosso posicionamento. Porque o Brasil, a gente paga muito imposto, como bem disse o Augusto César, e o retorno é muito baixo. E a população acaba ficando altamente descontente. Porque eu tenho certeza, Augusto, se a gente pagasse imposto na quantidade que a gente paga, o ônibus funcionasse bem, fosse no postinho e não faltasse mais de 20 médicos,
não tivéssemos a onda de insegurança que estamos tendo aqui, eu tenho certeza que vai ser um assunto do Augusto vai trazer daqui a pouco. Tudo, as ruas, a Valeta Zero tivesse saído do papel, a população pagaria e gostaria de pagar. Ocorre que nós somos invadidos, nosso poder de compra, sempre somos prejudicados no que a gente acaba tendo de conforto para junto com a nossa família, e a parte da prefeitura, do Estado, da União, dos 3 níveis, e não desse governo, de vários para trás, inclusive, continua igual, um péssimo retorno para o cidadão. Então, por isso que eu tenho posição firmada. Sou contrário a todo e qualquer aumento de imposto. Enquanto a realidade do Brasil não mudar e a população entender que está valendo a pena dar dinheiro para os políticos, eu sou contrário às pessoas terem que abrir mão do dinheiro que vai ficar na sua custódia. Ele vai saber lidar melhor, vai saber dar uma melhor orientação para esse dinheiro e dar na mão de um político que vai acabar pagando folha ou gastando sem nenhum tipo de planejamento ou uma eficácia qualquer. A gente vê agora, né? Vai começar o ano, vão vir os impostos. Então, quem tem um carrinho, vem o IPVA. Aí o governador já deu uma ideia mirabolante, né? Antigamente, carros com mais de 20 anos não pagavam IPVA. Aí o governador já quer que carros com mais de 20 anos também paguem IPVA. Quer dizer, a fome por impostos dos políticos é incrível, porque eles não querem perder cargos. Que, na verdade, imposto é para pagar salário, cargos. Porque o político precisa ter muito cargos para dar, para poder ter cabos eleitorais, para poder se manter no poder, ele e o grupo político dele, ad eterno, para poder mamar nas tetas do governo. Então é assim, não adianta, né? Vamos ter agora, vamos dar um exemplo, o IPVA. Aí quando você paga o IPVA, você paga o seguro obrigatório, olha o nome, seguro obrigatório. Seguro obrigatório. Pô, mas eu não quero pagar esse seguro, eu tenho seguro no meu carro. Não, você paga o seguro obrigatório. Aí, se acontece um acidente com você, você vai lá, tem o direito a receber o seguro obrigatório. Aí eu digo, você consegue receber? A maioria tem que entrar na justiça para receber o dinheiro do seguro obrigatório. Mas, pombas, eu, na hora que pago o meu IPVA, eu sou obrigado a pagar um seguro, obrigado. O nome é seguro obrigatório. Aí, se aconteceu alguma coisa comigo e eu estou enquadrado no contrato daquele seguro obrigatório, aí eu tento receber, criam-se 1000 dificuldades e a maioria tem que recorrer na justiça para poder receber aquele seguro obrigatório. Quer dizer, é uma piada o Brasil. É uma verdadeira piada esse país que nós vivemos. Infelizmente, e eu sou brasileiro, sou patriota, e eu não quero que o Brasil continue assim. Eu não sei mais o que fazer, estou ficando velho, já estou ficando idoso, provavelmente eu vou morrer sem ver o Brasil mudar, mas a gente tenta, na nossa trincheira aqui, lutar contra isso. E lutar por um Brasil melhor é também lutar contra esses políticos que estão aí, que a maioria estragou o nosso país. Quer falar alguma coisa sobre isso ou vamos passar aí para a violência? Eu quero falar da violência, até porque já estamos indo para o último quarto de programa. Porque, na verdade, Augusto, sabemos que temos um aumento de casos aí, de homicídios. Tivemos até um caso de estupro, que é um crime que choca tivemos a comunidade. Em Rio Grande tivemos, semana que passou, sequestro, estupro, tentativa de estupro, homicídio. Não, vários homicídios. Mais de 3, inclusive, no início do ano. O que acontece? A segurança não de fato, primordial do município, está mais voltado ao Estado, porque é o Estado, o governo estadual, que controla as polícias civil e militar. O município controla a guarda municipal, que nós já alteramos a lei para armar a guarda, estão fazendo cursos, já está na implementação da Guarda Armada, nos próximos meses já terá a Guarda Armada, e também no que tange a urbanização, porque sabemos que uma urbanização, ela afeta diretamente a violência, estou falando em curto espaço de tempo. A longo prazo de tempo, sabemos também que educação, oportunidade de emprego, uma sociedade mais evoluída tende a ter uma criminalidade menor, basta ver os países ricos do mundo, os europeus, enfim, por aí vai. Mas parece que os políticos também gostam de atrapalhar. Quando chega final do ano, tem as chamadas saidinhas. No Brasil, né? Saidinhas, né? Aí os criminosos todos saem. Se eu não me engano, ouvi... A maioria não sei dado, mas assim...
ouvir dizer, né, eu sou obrigado a falar, que cerca de 1.000 e lá vai presos aqui na PERG. Da PERG eu não vi. Ficaram só 600 lá, eu vi o resto saiu. Eu vi um dado de São Paulo que ligado à maior facção criminosa, a maioria dos que foram liberados não retornaram. Não retornaram. A saidinha tem que acabar, é evidente. Qualquer cidadão de bem sabe. Piada do Brasil, né? Mais uma piada no Brasil. O que é a saidinha? As pessoas recebem ali alguns dias no final do ano para sair, conviver com a sua família, teoricamente, e retornar ao presídio. Só que esse retorno, na maioria das vezes, principalmente nas grandes cidades, não acontece. Mas, enfim, pensando nisso, Augusto, eu até fiz, alguns meses atrás, uma audiência pública lá na Câmara, da minha autoria, foi feito, para a gente tratar dos furtos de fios também, que é algo assim abundante e aterrorizante na cidade de Rio Grande. E nós recebemos o promotor aqui responsável pelo júri, nós recebemos o delegado aqui, se não me engano, da 1ª DP, recebemos o vice-comandante da brigada, e lá nos foi dito uma série de problemas de Rio Grande. Primeiro, por exemplo, Pelotas. Pelotas recebeu recentemente um batalhão de choque da Brigada Militar que tem mais de 120 homens. Rio Grande não tem esse batalhão. Inclusive, o efetivo da nossa Brigada Militar está ali do 6º com 50% do efetivo. Até recebeu alguns sargentos agora, mas não chega nem perto do que deveria ser o nosso efetivo. Outra questão, temos poucas delegacias de polícia, deveríamos ter mais delegacias com efetivo maior. E mais, pela quantidade de homicídios que tem em Rio Grande, já deveríamos ter uma delegacia especializada em homicídios. Isso tudo é palavras do promotor, salvo engano, Rogério, o nome do promotor, que estava passando um quadro geral. Muito do que acontece em Rio Grande da violência é falta de efetivo de servidores para aquelas funções que são essenciais, em especial a Brigada e a Polícia Civil. Mas também temos problemas até mesmo no Judiciário. O comando da PERG saiu de Rio Grande e foi para Pelotas. É um juiz lá de Pelotas que toma conta. E quem é operador de direito? Na área criminal, os promotores, os delegados, reclamam dessas dificuldades, pelo menos foi o que me disseram, de estar longe daqui de Rio Grande. Preferiam que fosse o comando da PERG por aqui. E também, lembra daquele incêndio da PERG lá do albergue, que tinha alguns anos atrás, inclusive já passou, já faz muito tempo, até hoje não foi recuperado. Também temos o problema ali do albergue da nossa PERG e vários deles que deveriam estar na PERG acabam ficando em casa, enfim, o controle não é a mesma coisa, não cumprem efetivamente a pena. São, então, dificuldades que nós temos. Vemos que cidades como Pelotas, que tem uma representação política mais forte a nível federal e estadual, consegue já conseguir investimentos que não vêm para Rio Grande, e também somos esquecidos como já aquela velha história da Zona Sul aqui em Rio Grande, ser o patinho feio do estado. Então, parte da segurança efetivamente vai melhorar quando o Rio Grande tiver o olhar atento dos políticos que merecem a nível estadual. O governo estadual, Augusto, inclusive, criou um programa RS Seguro, podem procurar aí na internet, RS Seguro, que estabelece índices para investimentos e condutas de aplicação em segurança, em educação, para saber onde é mais violento. E Rio Grande, em toda a região, é a pior cidade, segundo também os órgãos de segurança presentes lá naquela audiência pública que eu fiz, nesses índices. Mas não é a primeira em investimentos, longe disso. Como eu disse, Pelotas ganhou um batalhão de choque. Então, quando falar em investimentos, lembrem sempre, falta representatividade e força política para atuar na segurança de Rio Grande. Por que Pelotas tem tanto? Um governador de lá, deputados estaduais de lá, deputado federal de lá, e Rio Grande acaba ficando sem nada à míngua. Recebemos uma ou outra migalha e acabamos batendo palma. Quando o Rio Grande, pelo tamanho que tem, merecia ter uma atenção muito mais especial do governo estadual e federal. Júlio, eu vou ser bem grosseiro. Eu quero bandido na cadeia e polícia na rua. Esse papo do governador aí que gosta que era mais pré-candidato a presidente do que governador do estado, esse papo de índice, de aplicativo, de estatística, isso aí é historinha para boi dormir. Isso aí é para fazer o povo de bobo. Vamos fazer o índice, vamos estudar. Gastam-se milhões
com programas, com não sei o quê. Não, olha, inteligência é importante? É. Mas o que a população quer ver, para se sentir segura, é bandido na cadeia e polícia na rua. Mas polícia na rua, a Brigada Militar, fazendo policiamento ostensivo. Em toda a rua, nos lugares violentos, à noite. Era aquele chamado policial comunitário. Policial comunitário. Né? Depois eu vou falar outra coisa sobre a polícia na rua. A guarda municipal na rua também, mas armada. Porque, prefeito, botar a guarda municipal com cacetetezinho ou essas brincadeirazinhas de choque, isso aí é palhaçada, né? Parece o Flashbang, né? O Jaspion, né? Com aquelas pistolinhas que custam uma grana e dá um choquinho. Tchim, choquinho! Isso aí é para a Suécia, para a Holanda, né? Porque na hora que um guarda municipal puxar umas pistolinhas daquela de phaser, né? Como chama? Phaser, e apontar para o bandido vai mostrar um 3/8 para ele e ele ou vai sair correndo ou vai morrer. Então vamos parar com essas brincadeirinhas no Brasil de phaser. Isso aí seria muito bonito na Inglaterra, em Liverpool, né? Mas no Brasil, na Praça Tamandaré, aí fica ali um posto da Guarda Municipal na Praça Tamandaré e todo mundo de cacetete na mão. Isso é piada, senhor prefeito. Eu sei que o senhor está tentando armar. Agora... Já fizemos a lei, inclusive. Não basta só tentar. Tem que acelerar, senhor prefeito. Tem que acelerar, tem que correr atrás. Então, Augusto, só fazer um parênteses para a população que está vendo em casa, até porque eu sou vereador e fui eleito com essa bandeira. A parte da Câmara de Vereadores que cabia fazer a guarda ficar armada já foi feito, já foi aprovado ano passado. Inclusive eu tinha um projeto de lei, mas o Executivo preferiu mandar o dele, bom que assim fez, que pôde entrar em méritos que eu não poderia ter entrado, já foi feito. Então agora depende exclusivamente do Executivo Municipal, porque a parte da Câmara de Vereadores, a qual eu faço parte, embora seja só 21 avos dela, é uma parte muito pequena, mas nosso dever, a nossa tarefa já foi cumprida. Cabe agora o Executivo Municipal implementar a Guarda Municipal Armada aqui em Rio Grande. O governo do PT anterior não se interessou em armar a guarda, né? A gente sabe que o PT não gosta muito de combater bandido, né? Mas o que acontece é o seguinte, gente, vamos acelerar isso aí. Vamos armar a Guarda Municipal. Agora, Júlio, sobre polícia na rua, eu gostaria de falar uma coisa. Eu sou um funcionário público federal aposentado da área militar, todo mundo sabe disso. Respeito demais meus irmãos de farda da Brigada Militar, da Polícia Rodoviária Militar, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal. Respeito demais, porque a gente faz trabalhos complementares, às vezes faz trabalhos juntos. Eu, durante meus mais de 30 anos que passei no Exército, trabalhei muito com o pessoal, muito em operações com o pessoal da Polícia Federal, com o pessoal da Polícia Militar, da Polícia Civil. Trabalhei muito em muitas operações com eles. São pessoas sérias, são pessoas competentes, são pessoas preparadas. Mas, Júlio, não dá para entender. A bandidagem barbarizando em Rio Grande, matando, sequestrando. E ontem eu vi na rua Rio de Janeiro, no Cassino, durante o dia, 3 viaturas da Brigada Militar fazendo, sabe o que, Júlio? Parando o carro para pedir documentação, para ver se está em dia a documentação, essas coisas. Eu até pensei que era alguma blitz para parar bandido que assaltou um banco e estava fugindo, ou blitz para prender alguma denúncia de pegar armas roubadas ou drogas. 3 viaturas da Brigada Militar parados na rua Rio de Janeiro, parando o carro e pedindo documentação, vendo lá está. Olha, é um trabalho da Brigada Militar, concordo, mas será que é o caso? Será que é o caso? Está parecendo Maria Antonieta. Quando chegaram para ela, falaram assim: mas rainha, o povo está passando fome, o povo está sendo assaltado, o povo está sendo morto, o povo está sendo sequestrado em Rio Grande. E aí a Brigada Militar, cheio de viatura e efetivo,
numa rua apenas, num ponto apenas, pedindo documentação de carro. Não sei, gente. Não sei, você quer falar alguma coisa sobre isso? Qual é o pensamento? Que onde tem a polícia, o bandido ele fica intimidado de agir. Mas 3 viaturas no mesmo ponto? E aí quando a gente está gastando, e o cidadão de casa sabe disso. Eu recém falei que nós temos pouco efetivo na cidade, quase metade do efetivo da polícia militar, da brigada, a nossa briosa brigada militar. O que acontece? Qualquer cidadão, quando vai ligar aí, se é uma chamada, seja por barulho de festa alta, seja por algo que não seja tão grave, a resposta que vem, com certeza já deve ter ouvido falar, não temos efetivo, não temos viatura. E daí, quando a gente vê cenas como essa, efetivamente a gente fica pensando, né? Será que não tem viatura? Evidentemente, a gente sabe que não está no total que tem, mas será que todas elas estão sendo usadas para fazer o que de mais urgente tem se apresentado? E muitas vezes não é o caso. A polícia comunitária, infelizmente, terminou, era um programa essencial e que muitas pessoas gostavam. Baseado na polícia comunitária, que tem a escola cívico-militar, que felizmente, um trabalho nosso, junto com a prefeitura do prefeito Fábio Branco, vai sair ali no Cipriano, na Henrique Pancada, em que monitores serão brigadianos aposentados, mas toda a comunidade no entorno tem essa capacidade de ter essa solução, esse benefício. Infelizmente, eu já falo aqui, estamos com dificuldades de ter outras escolas que aceitem o modelo, infelizmente. Nós poderíamos já ter mais escolas a nível federal, aqui em Rio Grande, com esse modelo, mas as direções ainda são muito resistentes a eles, as pessoas parecem que têm medo do militarismo, eu não consigo entender por quê. Eu sou ex-aluno de colégio militar, eu não sei onde que disciplina, onde que patriotismo, onde que respeito aos mais velhos pode trazer prejuízo para uma criança, eu só vejo benefícios, mas é essa a questão, temos que botar mais ordem na sociedade, porque Augusto foi até gozação e motivo de reportagem nos meios de comunicação da cidade ontem ou hoje. O sujeito foi preso porque estava traficando menor de idade e quando saiu a publicação no Facebook, ele mesmo respondeu, já estou solto, ou alguma coisa assim, fazendo tiração de sarro com a polícia. Isso é falta de ordem, isso é falta de lei, isso é falta de medo, porque as pessoas, o sujeito que foi livre e tirou gozação com a polícia, não tem nem mais medo da polícia. Sabe o que isso também é? Aí fica difícil. Sabe o que é isso? Isso é fruto de mais de 30 anos de governos esquerdistas no Brasil. Tá aí, ó. A conta chegou. Mais de 30 anos de governos de ideologia de esquerda no Brasil. A conta chegou. E quem é o culpado? É quem votou na esquerda nesses 30 anos. A conta está chegando e nós todos estamos pagando. E sobre o que eu falei, se alguém tiver alguma dúvida, então, hoje, dia 7 de janeiro, por volta das 10 horas da manhã, na rua Rio de Janeiro, esquina com a rua Santa Vitória, no Cassino, 3 viaturas da Polícia Militar da Brigada Militar, né, estavam paradas, juntas, parando ali gente que passava de carro. Então, eu disse o local, o dia e a hora. 3 viaturas juntas. Né? Eu gostaria de saber quantas viaturas estavam circulando pelos bairros, né? Castelo 1, Castelo 2, né? Quantos estavam na Querência, quantos estavam no Parque Guanabara, porque ali, que tinha grande circulação de carro, tinham 3 viaturas. Vou repetir, dia 7 de janeiro de 2022, por volta das 10 horas da manhã, na rua Rio de Janeiro, esquina com a Santa Vitória, no Cassino. Tá? Quem tiver dúvida, tá? Eu dei todos os detalhes. Júlio, vamos para o nosso último assunto, que deve estar faltando pouco tempo, mas vamos falar ainda, um nível federal, que é outra polêmica que está gerando. Não sei porque criam tanta politização nisso aí, né? Continua a polêmica aí sobre a vacinação infantil de crianças de 5 a 11 anos. E mais uma vez uma guerra aí entre o governo federal, que o Bolsonaro diz que não vai vacinar a filha. Sei que o Bolsonaro compra essas brigas também, que bobeira, né? E o Dória já falou que vai vacinar todas as crianças paulistas em no máximo 3 semanas, de 5 a 11 anos. Eu sei que antes
era aquela briga de tem vacina no braço, comida no prato, que aquele pessoal lá, aquela brincadeira da CPI da Covid lá no Senado fez. Não virou realidade, né? As pessoas hoje estão vacinadas e hoje, na primeira parte do programa, ficamos debatendo que as pessoas precisam trabalhar. E agora a polêmica política, e a Globo já está encampando isso também, é a vacinação de criança, né? A narrativa agora é a vacinação de criança. E parece que o Bolsonaro gosta de alimentar isso aí também, né? Então, vou falar alguma coisa aí sobre essa polêmica nova? Eu falo primeiro por mim. Eu, como qualquer outro cidadão, acredito que ficou, logo que saiu as vacinas, com o pé atrás, porque sabíamos que era algo que estava sendo feito correndo. Tinha menos de um ano de pandemia, quando já começaram a falar que a vacina estava pronta. Mas assim que bilhões, olha, eu presto atenção no número, bilhões de pessoas no mundo inteiro foram vacinados, eu entendi então que nós tínhamos a certeza da segurança da vacina. Ainda que falem que tem um ou outro caso de como efeito colateral, sim, mas qualquer medicamento que você vá utilizar, se você ler a bula, vai ver que em um milhão pode ter um efeito grave. E isso efetivamente nós sabemos. Então, quando eu vi que ela era altamente segura perante os números, ninguém consegue negar isso, já que a grande maior parte da população já se vacinou e aquelas pessoas que passaram mal é infimamente pequena, eu resolvi me vacinar. Mas isso não me impede de ter o pensamento de que a vacina não tem que ser obrigatória. Ela precisa ser, como eu digo, opcional, e as pessoas precisam ser convencidas a usá-las. O primeiro ponto é exatamente esse, é que ela é experimental. Segundo, que existe um efeito colateral, pode vir a existir. Graças a Deus eu não tive, mas você não pode obrigar ninguém a botar uma substância dentro do seu corpo para lhe causar possivelmente um efeito colateral, e ainda mais sendo uma substância experimental. Por isso eu, embora seja favorável à vacinação e seja feliz porque minha família inteira se vacinou, sou favorável a ela ser opcional e não obrigatória, porque eu, além de tudo, respeito a liberdade das pessoas. Eu não quero também viver num mundo em que ficamos correndo atrás para saber quem passou gripe para quem, porque no fim das contas a Covid é uma gripe. Então, isso que eu tenho que colocar. Quanto à relação das crianças, é o mesmo caminho, o mesmo preceito. A maior parte das crianças que se vacinaram não estão apresentando nenhum tipo de problema, só que ela deve ser opcional e os pais têm que decidir. Porque se causar um problema sério, quem vai chegar para o pai que teve seu filho que foi vítima desse problema e dizer para ele que está tudo bem? Então, é uma responsabilidade muito forte. Só quem pai e mãe sabe os cuidados que tem com seus filhos. Então, eu sempre vou dizer para se vacinarem, sempre vou lembrar que a vacina que venceu essa pandemia, dados os números de óbitos que estão lá embaixo, embora a transmissão esteja elevada, o número de óbitos está lá embaixo. E também lembrar dos benefícios dela. Devemos sim nos vacinar, mas com a consciência de cada um. Não é papel do Estado, de um político, a obrigatoriedade da vacinação. Esse é o meu pensamento. Eu, já falando um pouquinho de política, acho que o Bolsonaro compra umas brigas que não precisaria comprar. Ele pode simplesmente lutar pela questão de ser discricionalidade dos pais, mas não precisa ficar criticando a vacina, querendo ir contra os números. Eu acho que isso é uma luta que nós não precisávamos ter nesse momento. Devemos todos nos unir para quê? E aqui eu sou bem claro, pela liberdade de trabalho, pela liberdade das pessoas chegarem no hospital e terem leitos, pelas pessoas poderem viver dignamente. Por isso, nós devemos sempre lembrar das medidas de precaução e convencer elas a usarem a vacina. Ô Júlio, já terminou o nosso programa, eu só vou fazer um registro aqui que morreu, né? Hoje, foi ontem ou hoje, morreu o ator negro Sidney Poitier. Eu falei negro porque ele foi um ator americano que brilhou nas telas em Hollywood numa época de intenso racismo, infelizmente, racismo nos Estados Unidos. E foi o primeiro ator negro também a receber um Oscar. Então fica o registro aí do seu falecimento e valorizar o que ele fez, né? Ele venceu o preconceito, venceu o racismo e mostrou o seu talento, tanto é que foi agraciado de ser o primeiro ator negro
a receber o Oscar, né? Que Deus acolha aí esse grande artista que eu gostava muito, lembro muito do filme dele, Meu Querido Mestre, né? Aquela música fantástica. Um forte abraço a todos e até semana que vem, se Deus assim desejar.